Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os níveis de leitura. A gente vai continuar falando sobre esse livro aqui, que é o Como Ler Livros, do Mortimer J. Adler e Charles von Dohren, que ele explica sobre os níveis de leituras que a gente tem, que ele define como 4. É o nível elementar, o nível inspecional, o nível analítico e o nível sintópico. E ele diz que cada leitura exige um aprofundamento nesses 4 níveis. E hoje a gente vai ver aprofundado cada um desses 4 níveis de leitura. No primeiro nível, a gente tem o nível elementar. E o que o autor quer dizer com isso? É o nível que a gente realmente aprende as palavras, que a gente aprende a ler, que a gente aprende a associar uma palavra com um objeto, uma imagem, um conceito. Então é essa associação entre essas duas coisas. Essa leitura elementar, ela começa lá quando a gente começa a aprender a falar e, consequentemente, depois, quando a gente passa pela alfabetização. Então é o processo que a gente vai absorvendo, aprendendo as palavras, as letras e assim por diante, até quando a gente finaliza o ensino fundamental, que é quando a gente consegue ter um entendimento completo do que uma sentença tem a nos dizer. Basicamente, nesse nível, é exatamente a leitura. É você aprender a ler, você ser alfabetizado. Só que não uma alfabetização básica, digamos assim, de saber palavras e esse tipo de coisa. É uma alfabetização completa, você entender os conceitos e entender o que aquele texto está propondo, né? Saber tirar do texto o que ele tem a nos dizer. Então não é um analfabetismo funcional, é uma alfabetização completa. Bora para o segundo nível de leitura, que é a leitura inspecional. Como o termo já diz, ela é uma leitura em que você vai fazer uma inspeção do livro que você está lendo, ou seja, você vai passar o olho em todo ele. Vou dar como exemplo esse livro aqui, que é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Então, o que seria uma leitura inspecional nesse caso? É você ler o título do livro, você ver o sumário dele, a capa, a contracapa, ver quantas páginas ele tem, quantos capítulos ele tem, como que o autor divide os capítulos. Por exemplo, no Como Ler Livros, ele divide em partes e essas partes ele divide em capítulos. O Abolição do Homem, ele só divide em capítulos. Então, na leitura inspecional, você precisa ver isso no livro e já delinear na tua mente a estrutura que o livro está composto. Ele fala também para você ler quando tem, nesse caso não tem, mas por exemplo no Como Ler Livros tem, ler as orelhas do livro, o que diz sobre os autores, ler a parte de trás para ver o resumo, para ver o que entende, ler o sumário também do livro para ver como que essa estrutura está dividida. Se o livro tiver um índice remissivo, que nem o Como Ler Livros tem, ele fala também para você ler, para você realmente entender a estrutura como um todo do livro. O objetivo da leitura inspecional é você definir se vale a pena ou não você ler aquele livro. Se você vai ou não a fundo nele, se ele está de acordo com o que você está proposto e o que você está procurando. E um fator bem importante que é, nessa leitura inspecional, você já tem que ter uma ideia de qual vai ser a categoria do livro. Ou seja, se ele é um livro de romance, se ele é um livro de ficção, se ele é um livro teórico, se ele é um livro prático, se ele é um livro de filosofia, ciência. Ou seja, nessa leitura inspecional você já precisa ter essa noção do que vai se tratar aquele livro, como que você vai categorizar para que você futuramente consiga ler ele da melhor forma. No nível inspecional, ele fala também sobre a leitura superficial. Esse é um conceito bem legal que eu vi no livro e que me chamou bastante atenção, que é você fazer uma leitura dos textos, quando você considera eles muito difíceis, você fazer uma primeira leitura dele passando, entre aspas, rápido em todo ele. Ou seja, você fazer uma leitura rápida sem parar para pesquisar, sem parar para ir atrás de outros conceitos, sem parar para pensar muito sobre aquilo, para que você passe inteiro no livro, para que você tenha ideia do que ele diz. Ou seja, ela é uma leitura, entre aspas, com tempo.
para que você consiga absorver pelo menos ali 50% do livro e falar, não, eu vou me aprofundar nele ou eu não vou me aprofundar nele. Essa leitura inspecional, ela é uma leitura limitada, ou seja, você tem que dar ali no máximo 1 hora para você fazer essa leitura inspecional. 1 hora para você ler a capa, a contracapa, o índice, o sumário, os principais capítulos também, se for necessário. Então, ela precisa de um espaço de tempo fechado. Você precisa limitar ela para que você consiga categorizar e definir se você vai ler ou não. E depois de você finalizar esse segundo nível de leitura, você vai para o terceiro nível, que é o nível analítico, que é onde efetivamente você vai se aprofundar no livro e você vai entender e vai buscar os conceitos que estão nele. Nessa parte é onde você vai passar um tempo ilimitado, como o autor diz, ou seja, você não vai estipular um prazo para terminar o livro, que realmente você vai estar estudando ele e aprofundando nos conceitos que ele diz. Nesse nível de leitura, o questionamento principal que você tem que se fazer é o que o autor quer dizer, ou seja, o que ele está se propondo a responder. Para isso, você precisa passar por várias etapas. Então, você precisa primeiro entender o que o autor está procurando responder, qual que é a pergunta que ele quer responder, quais que são as premissas que ele usa para responder essa pergunta e qual é a conclusão que ele chega baseado nessas premissas. Basicamente, a estrutura é assim: o autor tem uma pergunta que ele quer responder, ele quer chegar numa conclusão. Para chegar nessa conclusão, ele usa de premissas. Ou seja, basicamente ele está te dando uma resposta de uma pergunta que ele mesmo formulou. Isso eu acho muito legal porque eu não tinha essa ideia desse conceito antes de ler o Como Ler Livros, porque quando você começa a ler depois desse conhecimento, você percebe que todo autor está tentando responder uma pergunta que ele mesmo está fazendo. E ele está tentando te convencer de que ele está dando a resposta certa, ou até mesmo em alguns casos que ele não achou a resposta, ou que ele achou diversas respostas, ou que as respostas que ele achou não são suficientes, e assim por diante. Então, nessa parte, você precisa encontrar as palavras-chave do texto. Geralmente essas palavras-chave, elas estão nas frases-chave, ou seja, são frases de maior impacto. E nessas frases e essas palavras geralmente estão os conceitos principais do texto, ou seja, são as premissas que o autor está usando para os argumentos dele. Ou seja, você precisa realmente analisar o livro, que é o que ele fala de radiografar o livro. Você precisa realmente entender, tô lendo uma parte, isso aqui é uma premissa, isso aqui é uma conclusão, isso aqui está ligado com qual parte de outros capítulos e assim por diante. E ao mesmo tempo que você vai fazendo esse diagnóstico, você já vai montando uma estrutura na sua cabeça para que você comece a, entre aspas, encaixar numa sequência lógica o que o autor está querendo dizer sobre aquele livro. Porque todo livro é escrito com uma lógica e com uma razão. O autor não só joga palavras ali, ele faz toda uma construção de premissas para chegar na conclusão, para responder a pergunta que ele fez primeiramente no livro. E isso é muito legal, porque se você faz essa análise completa, você consegue entender por completo o livro e o que ele quer dizer. E aqui entra também nessa parte da leitura analítica, que ele diz que você precisa ser capaz de colocar o conceito do livro inteiro em uma frase só. Ou seja, você tem que ser capaz de traçar, entre aspas, um começo, um meio e um fim para o livro. E aqui ele fala independentemente da categoria que for o livro. Se for uma ficção, se for um livro de filosofia, se for um livro de história, se for um livro de poesia e assim por diante. Então, você tem que ser capaz de condensar todas as ideias do autor em uma frase só, e ele fala em no máximo um parágrafo, para que você tenha fresco na mente o que aquele autor quis dizer. E também para você não ficar só decorando frases que o autor disse. Então, vou dar um exemplo aqui, que é o livro que eu estou lendo agora, que é o Confissões do Santo Agostinho.
Então, nesse livro, o Santo Agostinho narra a vida dele até a conversão e após a conversão, ele narra os primeiros questionamentos sobre as primeiras passagens da Bíblia. Eu basicamente resumi esse livro aqui em uma frase, um pequeno parágrafo. Ou seja, você precisa, após a leitura analítica, conseguir condensar o livro em uma frase só, que é o que esse livro tem a dizer, né? O que o autor está propondo a responder nesse livro. Tendo finalizado essa parte analítica, lembrando, essa parte analítica, como o autor diz, ela é ilimitada. Você pode demorar assim, anos da sua vida, pode demorar uma semana, vai depender muito de cada livro e do teu momento de estudo. E após essa análise mais a fundo, a gente chega no quarto nível de leitura, que é a leitura sintópica, que é a cereja do bolo do Como Ler Livros. E já vou adiantar aqui que essa leitura sintópica não é simples, entre aspas, que nem as outras, né? Porque você precisa de muito conhecimento e muita leitura para conseguir chegar nesse nível de leitura sintópica, que é quando você consegue correlacionar diferentes conceitos de diferentes livros com diferentes autores, ou até mesmo de um mesmo autor, só que em livros diferentes. Ou seja, é você conseguir dialogar com o autor e não só com ele, né? Você com ele, com outros autores que falaram sobre aquele mesmo tema. E para dar um exemplo prático aqui, no livro do Como Criar o Hábito de Leitura, eu citei 2 livros, o Hábitos Atômicos e o Poder do Hábito. Então, naquele vídeo, eu fiz uma correlação entre o conceito de hábito no Como Ler no Hábitos Atômicos e no Poder do Hábito. Essa correlação entre o que um autor disse sobre um conceito e o que o outro autor disse sobre esse mesmo conceito é a leitura sintópica. Só que aqui, claro, eu estava correlacionando 2 autores sobre o conceito de hábito. E aqui a gente pode extrapolar para se o teu assunto de interesse é hábito, então você vai pegar mais vários conceitos, vai juntar cada um deles e vai criar o teu próprio conceito para que você consiga dialogar com esses vários autores sobre o que é o conceito de hábito. Outro exemplo aqui, né, que é no Confissões, o Agostinho fala muito sobre a questão da memória e a questão da lembrança. Então, você correlacionar os conceitos que ele tem de memória lá do quinto século com os conceitos de memória modernos de autores novos, isso seria também uma leitura sintópica, porque você está correlacionando termos, conceitos de diferentes autores sob uma ótica diferente e conseguindo criar o teu próprio conceito. E esse é o objetivo final do nível de leitura, né? É você conseguir chegar nesse intercâmbio de conceitos, né? Nessa correlação entre vários conceitos. Acho que essa é a palavra-chave, é a relação entre os conceitos, você conseguir criar essa relação. Enfim, esses são os 4 níveis de leitura que o Adler e o Von Doren mostram nesse livro aqui, que eu recomendo muito a leitura, e coloco aqui o desafio para vocês. No próximo livro que você ler, já aplica esses 4 níveis de leitura e já põe a mão na massa quanto a isso. O sintópico é mais difícil, mas os 3 níveis iniciais são bem tranquilos, principalmente o inspecional e o analítico. Já coloca isso em prática para os teus próximos livros. Te desafio e deixa aqui no comentário se você já leu algum livro com esses 4 níveis de leitura e como foi a tua experiência. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o curtir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!